Estou colocando aqui para gravar para que a gente possa iniciar. Pronto. Nossa aula começou a ser gravada. Eu vou desligar a câmera, porque para enviar os dados e informações, assim, o áudio e o vídeo, é melhor sem a minha feia cara, tá bom? Desligar aqui. Vamos lá. Semana passada, a gente falou a respeito um pouco do histórico da natação, né? A gente viu como a natação foi criada, como era utilizada a natação pelas pessoas antigas. A gente viu como cada nado ele foi criado, cada estilo de nado. Falou sobre alguns feitos históricos da natação, de alguns soldados, enfim. A gente viu muitas coisas a respeito dos aspectos históricos. A gente vai entrar ainda, claro, nos estilos de nados e tudo mais, só que a gente precisa, antes de tudo, falar sobre a base, certo? O que seria essa base? Essa base, para que o nosso aluno, aluna, ele entre na piscina, ele precisa passar por uma adaptação ao meio líquido. O que é isso, professor? O que é adaptação ao meio líquido? É como se fosse a iniciação à natação. Como se fosse, não. É a iniciação à natação, no sentido geral. A pessoa, antes de nadar, ela precisa se acostumar com o meio líquido, né? Porque, assim, o nosso sentido natural o nosso meio natural é andar, caminhar. Nós somos animais terrestres e não animais aquáticos, nem animais aéreos, né? Nem a gente voa, pelo menos Deus ainda não deu asa à cobra, por isso o ser humano não voa. E também a gente não nada, não, ou pelo menos não deveria nadar, a gente não vive dentro d'água. Pronto, a verdade é essa, a gente não vive dentro d'água. Então, por conta disso, a gente precisa entender que o meio líquido ele não é nosso meio natural. A gente não nasceu para viver dentro d'água. Claro, a gente entra dentro d'água, a gente hoje nada, a gente pesca e tal, se diverte na água, mas ele não é nosso meio natural. A gente não pode ficar muito tempo dentro d'água, porque a nossa temperatura ela vai baixar demais, e aí a gente às vezes pode morrer por hipotermia, tá? É, para que a gente consiga nadar, para que a gente consiga se locomover dentro de uma piscina, dentro de um mar, dentro de um rio, dentro de um lago, a gente precisa de condutas específicas, que elas têm a ver com problemas como equilíbrio, manipulação, respiração e propulsão, certo? A gente precisa manter equilíbrio dentro d'água, a gente precisa manipular algumas coisas dependendo da atividade que a gente está fazendo dentro d'água, a gente precisa respirar, claro, e a gente precisa saber como fazer essa propulsão dentro d'água. Quando a gente alcança todos esses objetivos, pode-se dizer que a gente aprendeu a nadar, certo? Porque o gesto, o nado, ele não está ligado muito diretamente no gesto técnico. Existe técnica para nadar? Existe. A gente precisa saber qual a melhor maneira de fazer a propulsão das pernas, a propulsão dos braços, como respirar para não morrer sem ar, né? Como se locomover, porque senão a gente não sai do lugar. Só que, assim, existem esses gestos técnicos, só que não necessariamente você precisa saber exatamente como é que você vai fazer a abraçada do nado livre, que geralmente é o nado que as pessoas mais utilizam, e a propulsão das pernas do nado livre. É como eu falei para vocês, tem pessoas que têm aquele famoso nado de açude, né? Que aprendeu a nadar em açude, às vezes a água é suja, então não sabe como respirar direito, e nada com a cabeça para fora da água, olhando para um lado e para o outro. Toda vez que bota o braço direito, está olhando para o lado esquerdo. Toda vez que está botando o braço esquerdo, está olhando para o lado direito. E é utilitário. Então a gente precisa ter noção disso, que o nado ele não precisa ser perfeitamente técnico, no sentido geral, ele precisa ser utilitário. Então, o que acontece? Eu vou cobrar de vocês que vocês saibam exatamente o gesto técnico do nado costas, do nado peito e do nado borboleta? Não. Eu vou cobrar que vocês saibam ensinar o gesto técnico do nado costas, do nado peito e do nado borboleta. São esses nados que eu fiquei. Então, quando a gente for para a piscina, primeiro de tudo, vocês tenham noção que muitos. Quem é que não sabe nadar? Levanta a mão aí, quem não sabe nadar. Pronto. Com vocês, eu vou precisar fazer uma adaptação ao meio líquido. Por quê? Porque vocês precisam ter aquela confiança. A adaptação do meio líquido ela é muito importante
na iniciação ao nado, certo? Porque vocês vão precisar ter essa confiança de entrar na piscina e tal. A professora Edna, ela me falou, que é a outra professora da natação, ela me falou que tem duas piscinas, né? Tem uma piscina quadrada lá no clube, né, de vocês e tal, que é uma piscina bem funda, de 2 metros, e tem outra piscina menor. Então, provavelmente, aos que não sabem de fato nadar, não sabem flutuar, eu vou ter que ajudar vocês nessa piscina menor. A gente vai fazer demonstrações nessa piscina menor, mas no momento de prova e tal, depois, futuramente, a gente faz essa adaptação. Depois da adaptação, a gente vai para a piscina grande. Mas não tenham medo, não tenham medo, não achem. Porque assim, tem professores, por exemplo, eu estudei no Cefet Cariri aqui, que antigamente era Cefet, hoje é o IFCE de Juazeiro. O professor lá de natação é o professor Barroso, e ele é o professor que participou da seleção brasileira, ou é de natação, ou é de polo aquático. Então, ele cobra muito o gesto técnico dos alunos. Ele diz: eu não passo nenhum aluno enquanto ele não sabe nadar direito, né? Mas com vocês eu não vou fazer isso, tá bom? Não fiquem com medo, tá certo? Então, eu vou cobrar que vocês sejam utilitários no nado, não perfeitamente técnicos. Claro, vocês vão ter que aprender como faz a pernada, vocês vão ter que aprender como é que faz a abraçada e tal. Mas tudo isso a gente vai trabalhando durante a disciplina na parte prática, certo? Aí vamos lá. Essas condições que eu falei para vocês, elas têm muito a ver com equilíbrio, respiração, propulsão e manipulação, né? O que envolve o equilíbrio? O equilíbrio vertical, de você estar em pé na piscina, porque você está em pé na piscina é diferente de você estar em pé parado na terra, né? É totalmente diferente. A questão da flutuação ventral e da dorsal, ou seja, quando você está flutuando com o papo para cima, como diz o povo, ou seja, com a parte do peito voltada para cima, o ventre voltado para cima, para ser mais técnico, e o dorsal quando você está com. Desculpa, quando o ventre está voltado para baixo, é o ventral. E o dorsal é quando o dorso está voltado para baixo. Então, ou seja, quando você está com o dorso voltado para baixo. Para que serve esse tipo de flutuação? Saber esse tipo de flutuação? Porque elas são as flutuações que a gente utiliza nos nados. A flutuação dorsal é a que a gente se utiliza no nado costas. E a ventral é no peito, no borboleta e no livre ou no nado crawl. Você precisa aprender a fazer rotações dentro da piscina, porque quando você faz rotações dentro da piscina, você faz na hora da virada, né? Então você precisa fazer esse tipo de rotação. A respiração, a gente precisa entender que a nossa respiração, ela é diferente da natação. Porque assim, quando a gente está correndo, praticando qualquer tipo de atividade física no meio terrestre, a gente está respirando pela boca, inspirando, no caso, pela boca, e expirando pelo nariz. Não, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Já na natação é totalmente o contrário. Você faz a inspiração pela boca e você faz a expiração pelo nariz, já com a cabeça dentro d'água, né? Com o nariz dentro d'água. Você precisa aprender a propulsão das pernas, propulsão dos braços. Essa sincronação é importante, né? Esse sincronismo é importante porque nos nados você precisa estar mexendo ao mesmo tempo, fazendo a propulsão tanto de pernas quanto de braços, né? Não, eu vou ensinar vocês bem direitinho, tá bom? Não se preocupem não. E aí, saltos para a água, quando você vai saltar dentro da água, para não cair de barriga e doer tudo. E a manipulação de objetos dentro d'água, que tem a ver com lançamento, com recepção, com batimento, né? Tem a ver com tudo isso aí. Então, a gente vai aprender todas essas partes aí, certo? Eu não estou encontrando aqui o slide para passar. Espera aí só um momento. Deixa eu interromper de novo. Ah, achei. Vamos lá. E aí, gente, a adaptação, pois é, a adaptação ao meio líquido, ela não é uma adaptação que não é instantânea, tá? Então vocês têm que ter noção disso aí. Tipo, a gente vai ter que fazer muitas aulas práticas para que vocês. Ó, essas 4 aulas práticas, se a gente tiver a oportunidade, que eu sei que é coberta a piscina lá, provavelmente a gente vai passar 4 aulas dentro da piscina, fazendo exercício e tal, para compensar essas aulas teóricas que a gente está tendo demais, né? Porque aprender a nadar é difícil, né?
Então, essa adaptação ao meio líquido é resultado de várias horas e dias que o indivíduo ele vai passar na água. Então, não é uma coisa que, tipo, vou fazer adaptação ao meio líquido com a criança. 2 semanas de adaptação ao meio líquido, tipo, dentro de 2 ou 3 aulas por semana, durante 2 semanas ela vai ser suficiente, pelo contrário. Ela não é instantânea, ela não é uma coisa que é muito rápida. A criança entrou na piscina, ela já se acostumou. Professor, mas tem um filho de um parente, de um tio, do vizinho, do cachorro, do lado de casa, que o menino parece que nasceu para a piscina. Ele entrou dentro da piscina a primeira vez, já se acostumou, já brincou e tal. Gente, isso é exceção à regra. A gente precisa ter consciência disso. Tipo, vocês são adultos, muitos de vocês ainda não sabem nadar, alguns até por fobia, né? A, a água, por algum tipo de trauma que vocês têm, às vezes vindo da infância, que talvez vocês nem lembrem. Mas está lá guardado na memória longa de vocês, e aí por conta disso vocês não conseguem. Pois é. E aí vocês não conseguem desenvolver um pouco. Então, talvez vocês não passaram por adaptação. Tem pai que vai ensinar a filha a nadar, que é aquele pai tradicional, né? Que é o mais errado de tudo. Joga o menino da piscina e o menino que se vira para não morrer afogado. Entendeu? Tem todo tipo de situação. Exatamente. E aí o que acontece? Essas crianças, ou elas desenvolvem um trauma, ou elas, a partir ali do instinto de sobrevivência, elas aprendem a nadar e perdem o medo. Mas a gente tem que ter noção de que esse não é o padrão, tá? De ensino. Tipo, eu fui aprender a nadar, sabe com quantos anos? Com 17 anos. Eu fui para o SESC, aqui de Juazeiro, e o professor lá até já faleceu. Era um professor da educação física daqui chamado Varney. Eu cheguei lá no primeiro dia de aula e tal, e como vocês sabem, natação em clube, tipo SESC, é natação do tipo assim, vão muitas pessoas, e aí você vai ter pessoas que são avançadas, você vai ter pessoas que são intermediárias, e vai ter as pessoas iniciantes. Eu era um iniciante nessa época. E aí o que acontece? Naquela época não tinha divisão, esse tipo de divisão. Então todo mundo tinha que fazer o mesmo exercício, né? Ou pelo menos ele não dividia na época. E aí eu entrei na piscina, o professor disse: olha, gente, vocês vão nado livre, vai e volta ou seja, você vai até o final da piscina e retorna, fazendo 50 metros, conta vocês vão 10 vezes, né? E aí o que acontece? Eu cheguei para ele e disse: professor, eu não sei nadar. Aí ele chegou para mim e disse assim: olha, não se preocupe, a piscina não lhe cobre. Vá batendo aí as pernas e os braços, que aí você aprende. E aí disso eu fui, e assim eu aprendi a nadar o nado crawl na minha vida. Porque eu não tive o medo da piscina, porque ele me disse que a piscina não me cobria. De fato, a piscina não me cobria. A piscina do Sesc daqui. Mas esse não é o modelo mais adequado de ensinar. E aí, vocês têm que ter noção também que a natação, essa adaptação, a natação e tal, ao meio líquido, ela não é espontânea. Professor, mas a pessoa que vai para o clube para aprender a nadar, ela vai porque quer. Ela vai porque quer, mas ela vai porque ela tem alguma necessidade. Eu fui para a natação aprender a nadar porque eu ia para o Caldas ali com meus primos, eu ficava morrendo de vergonha porque eles iam nadar na parte funda da piscina e eu bem maior do que eles e não sabia nadar. Eu vi o menino, achava a coisa mais bonita do mundo, então não foi espontâneo. Quando a gente quer aprender a nadar, nunca é espontâneo, por quê? Porque o meio líquido ele não é o nosso normal, como eu falei para vocês. A gente nada por instinto, por necessidade, então nunca vai ser espontâneo. E aprender a nadar, gente, eu tenho fobia, já tentei nadar apesar do medo, mas eu não faço engolir. Não, gente, mas eu vou ensinar vocês bem direitinho. A gente vai passar por diversos fatores. Aprender a nadar, ela representa uma sucessão de problemas, ou seja, são aqueles problemas de equilíbrio, manipulação e tal que eu falei para vocês, em ordem definida e imutável, ou seja, a gente precisa primeiro manter o equilíbrio, aí a gente vai flutuar, depois a gente vai aprender a respirar dentro d'água. Depois que a gente aprender a respirar, a gente vai aprender a fazer a propulsão, ou seja, a sair do canto. E por fim, a gente, se for o caso, a gente vai aprender a manipulação, certo? Então, a adaptação ela tem que ser dessa maneira, tem que ser exatamente nessa ordem. Você primeiro precisa aprender a se equilibrar, tanto em pé, depois flutuando. Depois você vai aprender a respiração. E depois é que você vai aprender a propulsão.
Então a gente vai passar por todas essas etapas, com quem não sabe nadar e com quem sabe também, porque vocês precisam saber ensinar. Quando vocês pegarem os alunos de vocês em clubes, quem quiser, quem for querer trabalhar com natação, ou quem tiver que trabalhar com natação, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem que pegar o que aparecer para pegar a experiência e tal e melhorar o currículo. E exatamente, porque aí vocês, o pessoal que já nada vai poder me ajudar também nessa questão, tá certo? Então tem que ter obrigatoriamente essa sucessão de problemas que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que superar. A gente precisa ter noção que a natação ela gera inúmeros benefícios para quem pratica, certo? Inúmeros benefícios. Quais são eles? Remoção de impurezas da pele, porque a água da piscina a gente está em atrito sempre com a água. E esse atrito com a água ele vai remover essas impurezas da pele. Consequentemente, ela vai desobstruir os poros, certo? Da gente. Vai facilitar a transpiração e eliminação de toxinas na pele. A gente precisa ter noção também que o contato com o meio líquido ele reduz o peso corporal da gente de 8 a 12 quilos por conta da gravidade, né? O pessoal da NASA, quando vai treinar, simular, né? O que seria pisar na Lua ou fora da Terra, né? Fora da gravidade da Terra, eles vão para dentro da piscina, porque lá você diminui consideravelmente a questão da gravidade e aí você consegue simular. É muito importante para exercício para pessoas que têm obesidade, porque, tipo assim, você vai pegar um cliente, né? Tipo, vocês que vão trabalhar em academia ainda, vocês vão pegar um cliente que seja obeso, que esteja querendo perder peso, aquele peso dele já está em excesso, então isso já sobrecarrega muito as articulações do corpo dele. Tanto as articulações vertebrais, das vértebras, né, da coluna vertebral, quanto das articulações de joelho, as articulações do quadril e tal, que são as articulações que vão sustentar o peso daquele cidadão. Quando você leva esse seu cliente, num primeiro momento, ao invés de academia, para dentro da piscina, você reduz o peso corporal dele instantaneamente por conta da gravidade, que é menor dentro da piscina, e você consegue executar os mesmos movimentos, talvez até gastar um pouco mais de caloria, porque é uma atividade que ela é mista, ela tanto é uma atividade aeróbia quanto anaeróbia, certo? Porque você precisa de força para se locomover dentro da piscina, mas ao mesmo tempo você muitas vezes, tipo, numa espécie de hidroginástica, você vai estar também com a cabeça fora d'água e aí você vai precisar respirar muito para poder se utilizar daquela energia, né, para poder fazer o metabolismo energético. Então, ela é interessante tanto para o pessoal que está com excesso de peso, quanto para pessoas que têm problemas articulares ou ligamentares também pelo mesmo motivo. Porque aquelas pessoas que têm problemas em articulações, como vai ter a redução do peso, eles não têm um impacto muito grande nas articulações, certo? Tem outros benefícios também da prática. Primeiro que você, por conta que você não vai estar. Vamos falar sobre hidroginástica também, sobre apenas os nados. A hidroginástica ela vai ser passada pela outra professora, por Edna. Ela ficou com nado livre e hidroginástica. Vocês vão ter hidroginástica sim, com certeza. Não sei se vocês vão ter outras atividades, como polo aquático e tal, mas essa parte da hidroginástica vai ficar com Edna. Com relação a outros benefícios, a gente precisa ter noção que a gente vai reeducar a respiração. O que acontece? Tem muitas pessoas que não sabem respirar, a verdade é essa. Eu não sabia respirar antes de fazer natação. Por quê? Porque você respira em excesso, certo? Você vai respirando, respirando em excesso. Dentro da natação, pelo fato de que nem toda hora você vai poder estar respirando, tipo, geralmente a técnica da natação, e é uma técnica, tá? Que não precisa ser zero. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Foi direcionada a mim.
eu perdi as aulas da semana passada porque estava sem acesso à sala. Quando vai ser as aulas práticas? Ítalo, não tenho noção ainda, mas eu acredito que fevereiro e março, porque a gente já está num plano gradual de retorno das atividades, e aí, muito provavelmente, em fevereiro, março, acredito que já vai estar voltando. Talvez até finalzinho de janeiro, mas a previsão é para fevereiro e março. Tá certo? O cronograma eu não tenho, porque não foi disponibilizado para a gente ainda nada, por enquanto que a gente tem aula teórica, tá? Mas eu quero pelo menos, como já a academia já está liberada, se por acaso não liberem o retorno gradual, para que eu possa estar em vocês já presencialmente, tanto em aula teórica quanto em aula prática, mas eu devo estar marcando aulas práticas para fevereiro e março com vocês aí, tá bom? Vamos lá. Você vai ter que, como você não vai poder respirar a todo momento, você vai ter que reeducar os seus movimentos e ritmos de sua respiração, por exemplo. Existe a técnica da natação que eles falam que você dá 3 braçadas para uma respiração. Então, a cada 3 braçadas você faz uma respiração para a direita, a cada 3 braçadas você faz uma respiração para o lado esquerdo. Tá? Então, como você não pode respirar a todo momento, você reeduca. E aí, como a atividade de natação ela é considerada a atividade mais completa que há, porque você movimenta grandes grupos musculares, além de você desenvolver a musculatura, que já está até aí no final do slide, você aumenta a potência do seu coração, porque você vai ter muitos mais batimentos cardíacos, vão ser muito mais necessários, né? Não é nem só a quantidade, é a questão da força do coração também. Quanto você vai aumentar demais a potência do seu coração e aí ele vai ter que bombear com mais força. Você vai melhorar a sua condição cardiorrespiratória também, tá? Vai auxiliar na recuperação de membros lesionados, tipo, se você, geralmente, pessoas que estão com algum tipo de membro lesionado, atletas de alto nível, quando eles vão se recuperar, eles começam a recuperação no meio líquido e tratam consideravelmente a asma, né? Eu tive asma, mas eu tratei muito com a natação na minha época de adolescência. Krug e Magri, eles falam que quanto maior for a dedicação do sujeito, seja nas aulas, em treinamentos ou em competições, quando altas demandas energéticas elas são solicitadas, como por exemplo na resistência, na flexibilidade, flutuabilidade, a eficiência mecânica serão cada vez acompanhadas, avaliadas e estimuladas. Ou seja, o seu corpo ele entende que quando você está no exercício de alto nível de demanda energética, você vai aumentar a questão da resistência, você vai aumentar a questão da flexibilidade, flutuabilidade e eficiência mecânica. Então, quanto mais você pratica a natação, melhor para seu corpo é. Mais saudável você fica, né? E quando você está no início, quando você está iniciando a natação, quando você ainda é aprendiz, a flutuabilidade ele é o fator que mais influencia nesse início. Por quê que a flutuabilidade é o fator que mais influencia? Porque, assim, quem tem medo de natação, de água, tem medo de quê? De se afogar. Mas se você tem condição, você tem consciência de que, mesmo que a piscina for funda e você não conseguir se locomover, você vai conseguir flutuar, você tem a segurança de continuar a prática, né, da natação. Você vai se desenvolvendo mais, né? A flutuabilidade, ela possui relação direta com a posição dos segmentos corporais, ou seja, do seu corpo como um todo, com a sua composição, que tem a ver com a sua densidade do seu corpo, e as relações das forças de impulsão hidrostática, ou seja, o empuxo e de gravidade. O que é isso? Aqui é um princípio de Arquimedes, aqui para quem achou que educação física não ia ter física, ele fala do seguinte, ele fala da flutuabilidade positiva e flutuabilidade negativa. O que é isso? Quando o empuxo é a força que leva o corpo para cima, tá? Da água. A água ela exerce uma força para levar o corpo para cima. E o que leva o peso do corpo para baixo, o que leva o corpo a não flutuar é o nosso peso, certo? Então, o que diz essa lei de Arquimedes? Ela diz que quando essa força de empuxo ela for maior do que o nosso peso,
aí a gente vai ter uma flutuabilidade positiva. Por quê? Porque essa força aqui, que leva a gente para cima, ela vai ser bem maior e, consequentemente, a gente vai conseguir flutuar. Quando você tem um empuxo igual ao peso do seu corpo, você vai ter uma flutuabilidade neutra. E quando você tem um empuxo menor do que o peso, seu peso corporal, você vai ter uma flutuabilidade negativa. Professor, quais são os fatores que vão influenciar se eu vou flutuar, se eu não vou flutuar? Primeiro, a gente precisa ter consciência de que, naturalmente, nosso corpo ele flutua. Por quê? Porque sempre dentro do nosso corpo, a gente vai ter um percentual de gordura, que esse percentual de gordura ele vai ajudar na questão da flutuabilidade, porque a densidade dele é menor, a densidade da gordura ela é menor, então naturalmente a gente vai flutuar, e também o ar que a gente tem dentro do pulmão, ele vai ajudar com que a gente flutue. Ah, professor, e o que acontece com as pessoas que se afogam? Geralmente as pessoas que se afogam são pessoas que têm fobia por água, que não sabem nadar, e no momento que estão num local onde elas não conseguem apoiar os pés, elas se desesperam. Professor, muitas pessoas apresentam, deixa eu dar uma lida aqui, medo de nadar justamente por sentir cãibra. Se a pessoa sentir isso nadando, é possível flutuar? Porque a flutuação, ela nada tem a ver com o movimento do nosso corpo, certo? Agora, se a pessoa tem muita cãibra, ela precisa saber o que é. Às vezes pode ser só má alimentação, ou falta de alongamento antes do início do exercício físico. Então, é preciso saber o que é. Às vezes é excesso de atividade, você está muito cansado e aí você vai praticar atividade, mas e aí o que acontece? Às vezes a pessoa está lá desesperada e acaba engolindo água. Como a densidade da água ela é maior do que a densidade da gordura, e aí você acaba, às vezes até alguma água vai para dentro do pulmão, e aí substitui o ar que deveria estar lá dentro, a pessoa ela desmaia e aí ela vai afundar dentro da piscina, né? Indícios apontam que as mulheres elas têm maior capacidade de flutuabilidade. Por quê, professor? Porque as mulheres elas têm naturalmente um percentual de gordura maior do que o dos homens. Já os homens eles têm maior desempenho em termos de força e potência, mas isso já é muito antigo, né? Desde a época das cavernas, quando os homens eles precisavam sair, isso é questão genética, eles precisavam sair para caçar e as mulheres ficavam para cuidar de outros afazeres de menor intensidade, como cuidar mesmo de crianças e plantio. Os homens eles têm maior força, a musculatura dos homens ela é um pouco mais desenvolvida, né? Isso quer dizer que é regra? Não, isso não é regra, mas na maioria dos casos os homens têm mais força e potência e menos flutuabilidade, e as mulheres têm mais flutuabilidade do que os homens, certo? Aspectos sociais e psicológicos, eles são muito importantes. Depois fica flutuando, porque, vamos lá, o que acontece? Quando você está no processo de afogamento, que você começa a engolir água, o corpo entende que você está se afogando ali, certo? Você tá. E aí o que ele faz? Você desmaia. Você desmaia pela quantidade de água que você ingeriu? Não. Porque o que o corpo faz? Ele entende que ele precisa desmaiar, ele precisa apagar você para entender, para que você pare de engolir água e naturalmente você morra porque aquela água vai para todo o seu pulmão. Então, você apaga. A gente pode ter se tiver o tempo, Marisa, senão a gente não vai ter. Mas a gente pode tentar, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Aí você vai apagar durante 2 a 3 minutos. Se você. Por quê? Porque o ar que está dentro do seu pulmão, ele vai ser preservado, certo? O ar que está dentro do seu pulmão, ele vai ser preservado. Para quê? Para manter as funções fisiológicas base. Tipo, para oxigenar o cérebro em menor quantidade. Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos lembrar da fisiologia, como é que vai acontecer. Você foi para um local da piscina mais fundo, ou você foi para um local do mar, a corrente marítima levou você para o local mais fundo, e aí você entendeu que você está em perigo, né? O que vai acontecer? Os neurotransmissores, naturalmente, do seu cérebro, que são produzidos acho que é no hipotálamo, se eu não me engano, não lembro.
Os neurotransmissores que são produzidos no seu sistema nervoso central, eles vão ser enviados, né, através de sinapses e tal, de sinapses através dos neurônios aferentes, se eu não me engano, para a sua musculatura, né, para a sua placa motora. E aí você vai começar a se debater na água, né? Você vai ter uma, deixa eu ver como é que eu vou falar isso aqui. Você vai ter que se movimentar mais. Ao ter que se movimentar mais, você vai precisar de mais ATP no seu músculo. Por quê? Porque você vai precisar de mais energia. E essa energia, ela vem por onde? Né? Qual é o metabolismo? Ele vem através do sangue e tal, que vem o oxigênio, que vai ser utilizado tanto lá no ciclo de Krebs, né, quanto na fosforilação oxidativa, que são sistemas que vão produzir energia dentro do seu corpo. E aí, para que venha mais, você está se debatendo, você não sabe nadar. Então seu corpo entende que você precisa se debater mais, não está sendo suficiente. Ao se debater mais, o que vai acontecer? O coração ele vai ter que bater mais forte para poder bombear mais sangue, para poder levar mais oxigênio, tanto para o seu cérebro quanto para a sua placa motora, e aí você vai gastar muito mais energia. Só que o que acontece? Você está se afogando, você não tem muito oxigênio disponível. E aí, quando o seu corpo entende que aquele movimento ele não é mais eficiente, automaticamente ele vai apagar. Para quê? Para preservar o pouco de ar que ainda tem dentro do seu pulmão, para que possa manter os seus sinais vitais, possa continuar oxigenando seu cérebro. Como o oxigênio que tem dentro do seu pulmão e lá dentro do seu diafragma, ele não é infinito, ele só vai durar de cerca de 2 a 3 minutos no máximo. Se dentro desse período você for salvo, aí você vai ser reanimado, você vai colocar toda aquela água que você ingeriu para fora e tal, o excesso de água, e aí você volta, às vezes sem sequela. Mas se você passar mais do que isso apagado, o que acontece? Você não vai ter mais oxigênio, a água termina de entrar e aí você morre afogado, certo? Por falta de oxigênio, porque você não consegue metabolizar o oxigênio que está presente dentro da água, ok? E aí, não é comum que as pessoas tenham aversão à água. Tipo, por exemplo, alguns de vocês falaram aqui, ó, tem fobia à água. Mas não é algo que é natural. Não é natural do ser humano ter aversão à água. A gente bebe água, a gente toma banho e tal. Mas, às vezes, por conta de um trauma e tal, lá na infância ou até mesmo na adolescência, que muitas vezes a gente nem lembra, a gente vai ter algum tipo de aversão ou fobia à água. Dentro das aulas, é interessante que vocês saibam que é preciso uma motivação. É preciso que os alunos eles estejam motivados para isso. E, como eu falei para vocês, existe uma série cronológica de exercícios, de problemas, que o ser humano em si, quando ele está aprendendo, está na condição de aprendiz, ele precisa superar esses problemas através de metas que a gente vai ter que estabelecer e tal dentro da piscina, de acordo que vai levar em consideração a idade da pessoa, as potencialidades de cada um e as possibilidades do aprendiz. O trabalho do professor, gente, nesse caso, ele é imprescindível. Por quê? Porque ele precisa ter intenção. A gente não pode... eu vi que tal professor lá no SESC, ele passa tal exercício, eu vou repetir com meus alunos. Eu achei tão legal. Qual é o exercício? Não, vamos colocar ele em cima de uma prancha de borracha, tipo um tatame, aquelas que serve como tatame, aquelas borrachazinhas. E aí o aluno ele vai se equilibrar e depois ele vai saltar na piscina. Você vai repetir? Vai repetir com quem? Com adultos. Será que isso vai funcionar com adultos? Porque ali é uma atividade recreativa, é uma atividade lúdica que serve para a criança desenvolver o equilíbrio e para que ele tenha consciência de que, às vezes, ali naquele momento, é mais fácil para ele saltar na piscina do que se manter equilibrado lá em cima. Então, o que vai acontecer? Ele vai se sentir seguro mais dentro da piscina, saltando, do que em cima daquela prancha. Que aí ele pode cair, ele pode se machucar e tal. Então, existe uma intenção por trás daquela atividade. Então, o professor precisa ter consciência disso. A gente precisa levar em consideração os aspectos sociais e psicológicos de cada um, a gente precisa levar em consideração a idade, as potencialidades de cada um e as possibilidades que você tem com aquela pessoa. Você só vai pegar
crianças que têm o desenvolvimento motor normal? Não. Você vai pegar crianças que têm o autismo, que a mãe sabe que a natação melhora. Você vai pegar crianças que são deficientes, que têm algum tipo de deficiência física. Você vai pegar crianças que precisam desenvolver algumas coisas, e aí você precisa estar preparado com aquilo. E muitas vezes um exercício que vai servir para uma criança, ele não vai servir para outra criança. Então a gente precisa ter consciência com relação a isso, certo? Os aspectos técnicos. Ah, professor, o senhor falou que os aspectos técnicos eles não são primordiais, que primeiro a gente precisa ver a questão da utilização. Então, nada ele precisa ser utilitário. Mas os aspectos técnicos, eles são importantes também, tá? Porque eles vão favorecer a aprendizagem. Então, se a criança, a técnica que eu estou falando aqui, ela não é aquela técnica perfeita, de que não se pode dobrar o joelho no momento do nado livre, que os pés precisam fazer a propulsão de maneira alternada, que os braços eles precisam entrar e fazer um S dentro da piscina para que isso facilite a propulsão e você ganhe mais, você gaste menos energia. A técnica no sentido aqui é a execução. Então a gente precisa ter consciência com relação a isso, que a criança não necessariamente ela vai aprender a técnica perfeita do nado, mas ela vai aprender a se locomover dentro da piscina. E se você fez com que a criança desenvolvesse essa parte, automaticamente você prestou um serviço que você estava planejado para fazer e você mudou a qualidade de vida daquela criança. Dentro da literatura, vocês vão encontrar vários tipos de metodologias de ensino da natação, tá? Isso serve para qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de prática de atividade física. Você vai encontrar o método global, o parcial ou partes progressivas, tipo assim, o nado sendo ensinado por partes. O ideal é que o professor, como eu falei para vocês, o trabalho dele é imprescindível nessa área, mas ele tem que possuir o domínio dessa área, entenda todos os métodos e as técnicas utilizadas, ele saiba distinguir qual seria o método mais eficaz para aquela criança que ele está ensinando. Às vezes vocês vão se deparar com situações onde vocês vão ter 10 crianças numa turma, ou 10 adultos numa turma, e aí você consegue ensinar cada um com um método diferente, ou fazendo um misto de cada tipo de técnica para que aquela pessoa ela desenvolva um nado, certo? Então, cada pessoa é uma pessoa diferente. E existe o princípio da individualidade biológica, vocês já devem ter estudado isso. E o que acontece? Cada pessoa ela vai ter seu modo de aprender. Então, por exemplo, eu vi aqui que, como vocês botaram aí, né? No momento que eu pedi para que vocês levantassem as mãos, muitos ainda não sabem nadar. Alguns por fobia, alguns porque não conseguem desenvolver a coordenação motora suficiente ainda para fazer a propulsão na piscina, e provavelmente cada um vai aprender a seu modo diferente. Consequentemente, quando a gente for para o nado costas, vai ter alguns que vão se dar muito bem no nado costas, outros vão se dar melhor no nado peito, outros vão se dar melhor no nado borboleta, e vai ter aqueles superstar que vão se dar bem nos 3 nados. E é normal. É perfeitamente normal. Quer dizer que essas pessoas que aprenderam muito bem os 3 nados, elas são pessoas melhores do que os que não aprenderam? Não, pelo contrário, é porque cada um assimila a sua forma, o estilo de nado diferente. Certo? Com relação aos aspectos técnicos ainda, Krug e Magri, daquele mesmo estudo que eu falei para vocês, eles falam que as experiências elas devem ser o mais ricas possíveis, né? Contemplando diferentes gestos propulsivos. Por quê? Porque você vai favorecer a aprendizagem de cada aluno de maneira diferente. Então, quanto mais gestos técnicos ricos você traz diferente para aqueles alunos, você vai favorecer ainda mais a aprendizagem, porque se ele não aprende por um jeito, ele vai aprender pelo outro, né? As habilidades a gente não esquece, só não desenvolve comandos, mas todo mundo nasce sabendo nada e vai crescendo, desaprende. Como é isso? Não, gente. É como eu falei para vocês, o nosso meio ele não é natural. Ele não é tão natural. Tipo, tem muita gente que fala assim, se você soltar um bebê recém-nascido dentro de uma piscina, ele vai saber nadar. Pelo contrário, você vai afogar aquela criança. Porque, assim, ele não tem aversão à água, um bebê de até 6 meses, por quê? Porque ele estava dentro de uma placenta com um líquido amniótico.
Somente até com 6 meses dentro da piscina é que ele vai, ou dentro da piscina, desculpa, fora da barriga da mãe, é que ele vai entender que ele não está mais dentro de uma barriga, que é quando ele começa a enxergar as coisas, que é quando ele começa a interagir, que é quando ele começa a ter consciência do meio que ele está. Mas tem muito, mas assim, dentro da piscina ele não vai ter aversão, por quê? Porque e aí é altamente contraindicado soltar um bebê dentro de uma piscina, porque ele é, não tem ainda aquela defesa da pele que a gente tem, a grosso modo falando, suficiente, e aí ele pode ter diversos problemas, tá? Mas aí se você soltar ele dentro d'água, ele não vai ter tanta aversão à água, e quando eu tô falando, não estou falando de banho, estou falando de um tanque. Por quê? Porque ele era acostumado com líquido amniótico dentro da barriga da mãe, tá certo? Então, assim, vamos lá. Quanto mais rica a experiência, mais fácil é o aprendizado do aluno. Por quê? Porque você vai ter várias possibilidades diversificadas, né? E aí o aluno ele vai ter retenção dessas transferências positivas. Por exemplo, ele vai pegando um método diferente, vai desenvolvendo aquele estilo de nado. Tipo, antes de eu praticar natação na faculdade, eu só sabia nadar o nado livre. E eu achava que eu nunca ia aprender a nadar costas, que eu nunca ia aprender a nadar peito. E aí eu aprendi dentro da faculdade, dentro da aula da faculdade. Por quê? Porque o professor ele desenvolveu algumas técnicas que funcionaram. E aí foi todo mundo que aprendeu? Não, nem todo mundo aprendeu. Ele trouxe alguns métodos diferentes, e mesmo assim alguns colegas meus não aprenderam a nadar, né? É, é preciso que vocês saibam outra coisa também, é que não necessariamente o primeiro nado a ser aprendido tem que ser o crawl e o último nado a ser aprendido tem que ser o borboleta. Você precisa levar em consideração as potencialidades, né, de cada um e ver a evolução de cada um, para que você saiba qual estilo de nado você vai ensinar primeiro para cada tipo de aluno. E aí entrou na parte mais importante, que são os aspectos pedagógicos. Se você conhece muito da técnica, se você conhece um pouco da parte psicológica, se você conhece as implicações, os benefícios que a natação ele proporciona para cada aluno, mas você não tem uma pedagogia, você não tem uma intenção, você não sabe como ensinar, não serve de nada, cai tudo por terra. Ah, professor, mas eu conheço muitas pessoas que aprendem dessa maneira, que o professor diz, olha, gente, vai fazer isso aqui, tipo, o senhor mesmo está falando que aprendeu assim, mas eu sou uma exceção à regra, eu não sou a regra, certo? Muitas pessoas, se você chegar na primeira aula e fizer isso que o professor fez comigo, elas não voltam nunca mais na aula, elas saem da piscina até naquele momento. Por quê? Porque ela precisa de um auxílio, ela precisa de um método de ensino. Não é simplesmente você chegar e você falar. Tipo, por exemplo, eu estou trazendo aqui um slide para vocês que tem alguns pontos importantes e tem algumas fotos. E aí eu estou dando explicação. Esse é meu método de ensino. Eu estou dando uma aula expositiva para vocês. De repente, se a gente tivesse tendo um momento que a gente pudesse estar presencialmente, tivesse dentro de uma piscina agora, eu ensinando isso para vocês de maneira prática, esse momento poderia ser ainda mais rico, certo? Então, não é simplesmente você chegar, você tem a piscina e dizer assim, ó, você vai fazer isso aqui, você vai bater as pernas desse jeito, bater o braço desse jeito, vai, tente. Você só vai conseguir aprender tentando, não é assim. Não é dessa maneira. Então, a gente precisa ter métodos de ensino, a gente precisa ter uma intenção, precisa ter um planejamento por trás daquilo ali. A gente precisa ter condição de ter noção de que ensinar a nadar é fácil. Por quê? Porque você já sabe nadar, você já conhece a técnica. Até porque na hora de ensinar fica bem mais fácil o aluno desenvolver quando ele vê o professor realizar o movimento perfeitamente. A demonstração ela é muito interessante. A gente vai ver aqui que tem acho que é Farias o nome do autor, que ele passa alguns passos importantes que a gente precisa ter em consideração, e um deles é a demonstração. Ensinar a nadar é fácil, por quê? Porque você já conhece os procedimentos, você já conhece o gesto técnico, você já nadou, mas nadar não é. Então a gente precisa ter consciência disso. Tipo, às vezes aprender a tocar violão é super difícil, porque você precisa ter muita coordenação motora fina, você precisa ter noção que seus dedos vão doer, você precisa ter noção que nem assim, para desenvolver você precisa praticar e tal. Existem alguns métodos de ensino mais fáceis. Mas quando a gente está aprendendo a tocar violão, é tão difícil para quem já aprendeu, né? Eu ainda não aprendi, para mim ainda é muito difícil. Eu já tentei, já parei, já tentei, já parei, e até hoje eu não consigo. Muitas pessoas não conseguem compreender a teoria, quando vão mostrar. Exatamente.
porque muitas pessoas não tiveram a vivência. Tipo, o Cortella, ele fala muito, eu vejo muitas coisas da educação. O professor Cortella, ele fala muito assim, que antigamente a cartilha do ensino fundamental tinha uma coisa assim, para você aprender o ver, era assim, Eva viu a uva. Mas se você nunca viu uma uva na sua vida, se você nunca teve vivência com aquilo, você não vai saber do que você está falando. Tipo, se você vai dar uma aula sobre alguma coisa que o aluno ele nunca vivenciou. A gente está falando de piscina e tal, a maioria de vocês já deve ter visto piscina, então já deve ter nadado mesmo em piscina, mas não teve essa vivência prática de ensino de natação. Então, são mundos totalmente diferentes. A gente precisa dessa prática, né? Aprender a nadar nunca é fácil. Aprender uma coisa nunca é fácil, né? O ensino ele tem que ser de gradual, em intensidade e complexidade, e do conhecido para o desconhecido. O que significa isso? Que aí a gente vai começar com coisas muito simples dentro da piscina, para que, tanto em intensidade e em complexidade. Por quê? Porque o aluno, se ele chegar e já tiver uma coisa difícil para ele executar, ele vai perder a motivação. E se ele perde a motivação, ele não vai querer voltar, né? Ele não vai querer, ele não vai ter motivação, porque ele vai pensar, poxa, eu não consigo não, isso aqui é muito difícil. Então a gente precisa começar do fácil para o mais difícil. Ele precisa ter essa consciência dentro da cabeça dele de que ele está evoluindo aos poucos. Então por isso que tem que ser de uma intensidade e de uma complexidade principalmente menor para uma maior. Farias, para a gente terminar nossa aula, ele fala que alguns cuidados têm que ser tomados durante a realização da aula, né? Alguns procedimentos que você tem que levar em consideração são eles. Você tem que sempre apresentar e colocar o exercício de maneira clara, para que o aluno ele tenha a atenção, certo? E interesse e vontade de realizá-los. Tipo, você não pode simplesmente executar um movimento esperando que o aluno ele assimile naquela primeira vez e aí ele consiga executar o movimento daquela maneira. Quem aqui já participou de alguma atividade de dança que o professor ele vai passar um passo de dança e aí tem algumas pessoas que pegam de primeiro o passo da dança, mas tem outras que não conseguem. Eu sou desse jeito. Tipo, eu já participei muito de aula de dança, até mesmo na faculdade. Minha professora de dança, ela ia passar uns passos lá pra gente e tal, e na hora que eu via, eu dizia, meu Deus do céu, não vou conseguir executar isso aqui não, e dito e feito. Eu só passava vergonha na aula de dança, né? Tinha as coreografias, quando elas vão ser ensaiadas, para quem gosta de dança aqui, ou quem já viu, né? Quem participou de alguma atividade de dança, não sei se vocês já pagaram dança, mas a atividade de dança elas são passadas aos poucos, tipo a própria ginástica. Quando você está começando, o que o professor faz? Ele faz a execução de um movimento, né, de 4 tempos, 8 tempos, eu não sei, eu não lembro. Aí depois ele faz outro, aí agrega o primeiro com o segundo. Depois ele faz um terceiro, aí agrega o primeiro, segundo, terceiro. E depois ele faz um quarto. E ele faz o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí é mais fácil para as alunas e os alunos conseguirem executar esse tipo de movimento. Por quê? Porque eles vão gradualmente e os exercícios são passados de maneira clara. Né? Então aí o aluno tem a vontade de realizar. Né? Aí o que acontece? Não, mas a disciplina de dança é tão legal, gente. A gente se diverte tanto. É tão bom, vocês nem imaginam o quanto é bom a disciplina de dança. Sempre que possível, você também tem que. Aí aquela questão que não sei se foi Marisa que falou, mas a gente tem que demonstrar, né, o movimento para o aluno. O nado de açude se torna mais fácil para ele aprender? Sim. Sabe por quê, Ítalo? Porque quando você executa o movimento, o nado de açude, você já está batendo as pernas e já está batendo os braços. O que você vai precisar mudar? Você vai precisar fazer o decúbito paralelo à linha da piscina, ou seja, porque quando você está nadando de açude, você nada quase em pé, né, e a cabeça para frente. Quando você vai nadar na piscina, é só você deitar mais o corpo e aí você aprender a respiração. É bem mais fácil, principalmente para o nado livre. E os outros também, porque você já tem a questão de flutuação, né?
E aí você tem que demonstrar, porque você demonstrando o movimento, você facilita a compreensão com explicações claras. Então, por exemplo, quando a gente estiver aprendendo nado costas, eu vou executar primeiro o movimento para que vocês entendam como é que funciona o nado costas, e aí vocês vão executando cada movimento. Às vezes os movimentos de perna, só de perna, às vezes um movimento só de braço, às vezes os dois movimentos, e assim até a gente aprender. E aí é uma coisa que é claro, né? Que é chovendo molhado dentro do que a gente está falando, mas nunca colocar movimentos difíceis no início das aulas, ou aqueles para os quais os alunos não estão preparados. É só movimento difícil que não tem que botar? Não. Movimento difícil você tem que abominar do início da aula. Você vai colocar sempre quando o aluno estiver mais desenvolvido. E às vezes há alguns movimentos, inclusive os movimentos mais fáceis, por o aluno não, pelo fato do aluno não estar preparado, eles se tornam difíceis. E aí você também tem que evitar. Eu nunca tinha nada, na segunda aula já estava fazendo respiração braçada e apernada. Pois ajuda bastante, porque porque é assim, gente, ó, a gente precisa ter consciência de que, e isso é questão de estudos que são atuais com relação à metodologia do ensino dos esportes. Eu li muito sobre isso recentemente, sobre pedagogia de esporte e tal, e vários autores, como Scaglia, Paz, Garganta, eles falam que o aluno ele já vem com a carga motora. Geralmente a gente vai ter muita dificuldade. Quem ainda não sabe nadar, quem nunca praticou atividade física, quem não tem essa vivência de coordenação motora. Porque o que acontece? Como você não tem a coordenação motora, porque você não pratica atividade física, você vai ter que reeducar seus movimentos, a questão das sinapses, né? E aí você precisa só mudar essa questão do movimento. Pois é, Valmília. Aí é questão cultural também. Às vezes os alunos eles não assim, eles não conseguem se reeducar. Isso aí, mas isso aí às vezes é muito questão de falta de concentração também no momento do movimento. Os alunos eles estão pensando em outra coisa e às vezes eles não pensam, não, eu tenho que manter a cabeça aqui baixada. E aí eles acabam não fazendo. Mas é uma coisa que a gente vai reeducando. Procure sempre iniciar as atividades com exercícios gradativos, que é aquilo que eu falei para vocês, de começar num grau de intensidade e complexidade menor para um maior. Exatamente, exatamente. Dose sempre as repetições, mais ou menos pela maioria, né? Você tem que dosar sempre as repetições que você vai fazer dentro da sala de aula, e isso tem muito a ver com vícios mesmo, né? A gente, depois que a gente aprende a fazer alguma coisa, aquilo se torna meio que mecânico, né? Acaba sendo mecânico. Tipo, quem aqui começou a andar de moto, aprendeu a andar de moto, quando vai andar no carro, tem dificuldade para manter o carro dentro da pista. Porque às vezes você leva o carro para fora da pista, porque você está acostumado a andar de moto pelo canto da pista. E aconteceu muito isso comigo quando eu saí de moto para andar de carro. Por quê? Porque eu não conseguia, porque era tão mecânico a questão de estar no canto, que às vezes eu queria estar até no meio da pista com o carro, pelo costume de andar muito mais de moto do que de carro. Nunca coloque os alunos diretamente de frente para o sol, porque senão eles nunca vão conseguir olhar para frente, nunca vão conseguir ter orientação do que eles estão. E aí a experiência para eles não vai ser positiva. Pois é, a pista que é estreita. Para a moto é muito mais fácil. Se o local possui ducha, oriente para que os alunos passem por ela antes de entrar na piscina. Professor, o que diabo tem a ver passar por uma ducha antes de entrar na piscina? Gente, primeiro que a ducha ela vai tirar as impurezas de todo o corpo antes de entrar na piscina. A piscina ela não vai ficar suja porque o aluno ele tira todas as impurezas. E segundo, porque são espécies de rituais que tornam aquela prática mais importante para o aluno, certo? Quando a gente tem algum tipo de ritual diferente para algum tipo de atividade, a gente torna aquela atividade ela se torna mais motivante para a gente. Isso é questão de psicológica, tá? Então, se tiver ducha, bota o menino para passar por dentro da ducha.
corrija erros com muito cuidado, mas sempre de uma forma global para não ferir os menos capacitados. E aí a gente já entra já até na próxima, que retificar os erros de forma elogiosa. Por exemplo, está certo, mas procure fazer desse modo. Tem muitos alunos que já vão para a piscina com muito medo de errar. Eita, parei a apresentação sem querer. Peraí, deixa eu retornar. Só um momento. Tem muitos alunos que eles já vão para a piscina com muito medo de errar. E aí o que acontece? Primeiro que a gente precisa ter muito cuidado com o modo que a gente vai falar. Tipo, primeiro não focar somente em um aluno, num aluno. Porque quando a gente diz, ei, tu está fazendo errado assim, aquilo, outro, a gente está colocando em evidência o erro daquela pessoa. E muita gente reage diferente a isso. Tem alunos que não estão nem aí. Alunos que não estão nem aí, já estão acostumados com isso. Às vezes o pai de casa já faz esse tipo de prática, aí tá nem aí, tá cagando e andando para esse tipo de situação. Mas, como a gente tem que ter uma prática que ela tem que ser educativa, a gente precisa também ensinar para esse aluno que já está acostumado de que esse tipo de prática de você evidenciar o erro de outra pessoa, ela não é legal. Né? E aí a gente reeduca aquela pessoa, ao mesmo tempo também que o aluno que não está acostumado com aquilo, ele se sente bem quando você faz aquela correção. Então, por exemplo, quando você vai corrigir gente, tem que nadar com a cabeça voltada para baixo, dentro da piscina, fazendo a expiração. 2 ou 3 alunos que estão fazendo isso, eles sabem que é para ele, mas fica como se fosse uma correção para a turma toda. Lembrar de fazer isso e tal. E quando você precisar corrigir uma pessoa individualmente, você evitar dizer, ó, tá tudo errado. Tudo errado. Você tente sempre elogiar. Ó, você está fazendo assim, você está fazendo o movimento das pernas direito, mas tenta fazer o braço dessa maneira, que aí a pessoa se sente melhor com relação àquela correção. Certo? Tem que ver sempre no rosto, gente, o feedback dos alunos. Muitos alunos, eles não vão... Pronto, vou já falar com essa questão, essa vestimenta também. Muitos alunos, eles não vão falar o que eles estão sentindo com relação às atividades. Às vezes, eles estão achando muito difícil a atividade. Tipo, quando você vai para o nado global, exemplo. Como eu falei para vocês, a gente precisa, primeiro, na natação, treinar a flutuação, depois a respiração, depois é que a gente vai para a propulsão. Se ele treinou bem flutuação, se ele treinou bem a respiração e você vai para a propulsão individual, tipo, o aluno ele já está sabendo fazer mais ou menos a propulsão só de pernas e depois a propulsão só de braços. Quando ele vai para a propulsão global, que é de pernas e braços juntos, ou seja, aqueles movimentos coordenados juntos, e ele não está desenrolando bem, às vezes é porque a base de propulsões ela não está bem trabalhada. Então é preciso que o professor ele saiba disso. Tem muitos alunos que vão falar, professor, estou com dificuldade nisso aqui. Estou com dificuldade, muita dificuldade nessa parte aqui. E aí o que vai acontecer? Você vai conseguir corrigir. Você tenta fazer dessa maneira, porque talvez dessa maneira aqui não vai dar certo e tal. Tenta pensar nisso aqui, faz dessa maneira. Você consegue corrigir. Mas muitos alunos, eles têm vergonha de lhe chamar e de lhe falar. Então, é importante que você veja no rosto de cada um e veja o desenvolvimento de cada um para que você saiba como ajudá-lo. Né? As demonstrações que você vai fazer, elas têm que ser demonstração. A pernada do nado crawl e costas é da mesma forma. A diferença é que elas são pernadas que são uma em decúbito dorsal, outra em decúbito ventral. Então acaba sendo um pouco diferente, mas ela é basicamente a mesma coisa. Quem faz muito bem a pernada crawl faz muito bem a pernada costa. A verdade é essa. As demonstrações, quando você for fazer, você tem que fazer uma demonstração lenta, né? Chamando a atenção para os pontos mais importantes. Porque existem alguns pontos que são, de fato, muito importantes. E aí você vai fazer as demonstrações lentas para poder fazer com que os alunos eles prestem atenção naquilo e eles captem essas partes mais importantes. Observe quando seus alunos estão fadigados e respeite a individualidade de cada um. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Certo? Todo mundo é diferente, gente. Todo mundo tem uma maneira diferente de ver, de pensar as coisas, de reagir, de aprender.
E nós, professores, a gente tem que estar ciente disso aí, certo? A gente não pode fazer que nem o mito Bolsonaro, não, que ele bosta, que para ele nada é importante, que todo mundo é igual, que tudo é frescura, não. A gente precisa levar a sério a individualidade de cada um e respeitar a individualidade de cada um. E a partir daí, é aí que você ganha um aluno, é aí que o aluno pensa assim, poxa, eu não estou aprendendo, mas com esse professor, com essa professora, eu vou aprender bastante. Eu vou conseguir entender a aula, porque isso aqui vai ser um processo gradativo. Sobre a questão das vestimentas, gente, também é importante isso, tá? Vocês precisam entender que isso aí foi uma das coisas que eu aprendi bastante dentro da natação, que às vezes o aluno ele não vai se sentir confortável. Por quê? Porque, principalmente nesse mundo hoje de corpolatria, onde você tem que ter o corpo perfeito, onde você tem que ser bem definido, todo o seu corpo tem que ser, nossa, bem trabalhado, musculoso e tal, sem nem pingo de percentual de gordura, barriga, como é que o pessoal chama? Barriga negativa, sei lá. Eu não sei como é que o povo chama hoje, não. Eu não estou muito por dentro dessas questões, não. Trincada. Obrigado, Yarla. E aí, muitos alunos eles não se sentem bem com a prática, com a roupa prática. Primeiro que, por exemplo, para homens é só sunga, né? E para mulheres é maiô. E aí você fica com com praticamente com o seu corpo à mostra, né? Tem a questão da touca também, que tem muita gente que não se sente bem com a touca, mas é a roupa que é necessária para aquela prática. Então a gente precisa educar também os nossos alunos que isso é a coisa mais natural e normal do mundo. A gente precisa se amar da maneira como a gente é e que ninguém está lá para prestar atenção no corpo de ninguém. A gente está lá para aprender a nadar por algum tipo de necessidade. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Por mim tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida com relação à atividade? Disponibilizei lá no Classroom de vocês. Disponibilizei no Classroom de vocês o artigo que vocês têm que ler. É sobre essa pedagogia do ensino da natação, alguns métodos de ensino. Leiam, pelo amor de Deus, tá? Não tem que entregar, não tem que fazer resumo, não tem que colocar em caderno, não tem que fazer nada. Tem que ler, tá bom? Um bom profissional é um bom profissional que estuda e que pratica. A prática a gente não está podendo fazer, mas a leitura tá. Então, leiam. Quanto mais vocês leem, mais propriedade vocês têm com relação ao assunto e tal. Vocês se dão melhores na prova, mas mais importante do que isso é a vida mesmo, profissional de vocês. Vocês saberem sobre alguns determinados conteúdos. Para quem não fez a atividade da semana passada, vai lá no Classroom, também está lá disponível. Tá bom? Vai ser importante a atividade da semana passada para quando a gente estiver vendo regras, ok? Pois no mais, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Hoje eu posto tudo, tá? Eu vou postar essa aula de natação, vou postar a aula já que vocês são quinto semestre, vou postar a aula de lutas da semana passada também. Tá certo? E vi que tem 2 alunos aqui que são de futebol, também vou postar a aula de futebol também da semana passada, tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, um cheiro bem grande, um excelente início de semana, a gente ainda está na terça-feira. Vamos evitar